Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus nos deu o privilégio, né, de ter alcançado, fazer essa campanha inteira. Quero agradecer por cada irmã que veio aqui na frente, trazer uma palavra. Eu acredito que veio direto do trono de Deus para cada coração. Eu acredito que nessa campanha também, pessoas receberam bênçãos do Senhor. Porque só o fato de nós estarmos de pé, irmão, já é bênção do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas só isso. Isso daí já é, né, uma gratificação que Deus tem nos dado. É um privilégio para cada um de nós. Reconhecer o quanto Deus tem sido bom para conosco. Hoje mesmo, se os irmãos não sabem, eu acredito que todos sabem, hoje foi o dia do velório do meu pai. Ele foi um grande homem de Deus. Eu acredito que a porta da terra se fechou para ele, mas a porta do céu se abriu. Eu creio nesse milagre. Eu creio que tudo que a gente faz, irmãos, a gente vai encontrar, vai bater de frente com aquilo que a gente procurou, com naquilo que a gente confiou, né? Meu pai, ele confiou num Deus poderoso, um Deus do céu, um Deus que criou todas as coisas, e um Deus que escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Eu acredito que Deus já tinha escolhido, tinha separado ele para ser um bom servo. E eu acredito que ele alcançou essa meta, esse objetivo, porque até onde Deus dá o privilégio de respirar, né, ele está cuidando. Eu acredito que ele cuidou dele até naquele ponto ali. Daí quando ele falou, não, agora chega, eu vou cuidar, é porque o Senhor, ele é Deus de maravilha, Deus de propósito. Amém, irmãos? Quantos crê dessa forma? Amém? Deus está cuidando, irmão. Muitas vezes a gente está preocupado, né, com as coisas que é terrena, coisas que vai ficar aqui nessa terra. Não se preocupe com isso. Acredite que Deus vai dar o melhor para nós. Como diz o pastor, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele cuida de cada detalhe, cada situação, cada condição. E se Ele... Muitas vezes a gente fala, eu quero uma porta aberta disso, disso, disso. E muitas vezes essa porta não acontece. É porque não era plano, é porque não era projeto, é porque não era a hora ainda. E muitas vezes a gente fica bravo, né? Fala, poxa vida, né? Mas eu vejo assim o mundo, irmãos, como se fosse uma porta bem grande. E é mesmo, né? Uma porta que tem muitas opções, muitas alternativas, muitas sugestões, muitos amigos, inimigos também. Assim é a porta do mundo, né? Mas cabe a gente escolher a porta que? A porta estreita. A porta que nos leva a um caminho, a um só Deus, a um só Senhor. A porta que nos leva à salvação eterna. Isso é o nosso Deus. Então Ele deu essa consciência em cada ser humano. Ele deu essa consciência para nós escolhermos, ter essa opção de escolher, né? E que nós possamos escolher a boa parte. Amém, irmãos? A boa parte é essa. Escolha Cristo. E nele você vai encontrar salvação. Nele você vai encontrar vida. Nele você vai encontrar o refrigério. Porque muitas vezes nós somos sufocados, sim, pelas nossas escolhas mesmo. Muitas vezes nós escolhemos muito mal. Eu gostaria de compartilhar a Bíblia com você. Amém, irmãos? Se você puder estar abrindo em Lucas 13. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 13. Vamos ler o versículo 24. Que diz assim: façam tudo, irmãos, para entrar pela porta estreita. Aqui está falando, faça tudo. Então você pague o preço para ficar nessa porta estreita. Abra mão das suas vontades para permanecer nessa porta estreita. Porque se fosse uma porta larga era facinho, sabe, irmãos? Tinha muita opção. Mas quando a porta é estreita, significa que a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter meta. A gente tem que focar. Porta estreita por nada. A gente acaba se desviando dessa porta estreita. Na palavra do Senhor diz, eu sou a porta. Então a porta é Jesus, nós temos que permanecer nele. Quando a gente olha para a cruz, assim, as pessoas que vê aquela imagem lá, a gente vê os pés de Jesus assim, um trançado no outro, um trançado um em cima do outro. Para você ter ideia como é estreito o nosso caminho. Então, que você seja sábio, que você seja de decisão, sabe, sábia. Porque o homem sábio, ele vai alcançar salvação em quem? Em Cristo. Ele vai alcançar salvação no Senhor. Como diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
Então nós temos que entrar nessa porta e ficar nesta verdade. Então, para ficar nessa porta estreita, exige muito esforço. Exige de mim e de você, se a gente realmente quer ter uma vida compromissada com o Senhor. Então, faça de tudo. Muitas vezes vai vir afrontas, muitas vezes vai vir pessoas falando no seu ouvido. Nossa, não compensa. Você vai largar lá os seus amigos lá para permanecer nessa porta. E principalmente quando a gente está numa idade que, né, de jovem, o pecado chama a gente, né, para a gente largar da presença do Senhor. Muitas vezes a gente olha para o mundo lá e fala, ah, mas meu amigo faz isso. Muitas vezes a gente olha para isso. Só que nada é mais gratificante, irmãos, do que a gente sair daqui dessa terra, esperando em Cristo e crendo que a gente alcançou essa porta aberta. Um dia essa porta vai se fechar para todos nós, mas que nós possamos olhar assim para o alto e falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou nessa porta. A porta, essa porta que se chama verdade, essa porta que se chama Cristo. Amém? Uma porta que homem nenhum desse mundo poderia abrir para você, para mim e para você. O Senhor ainda continua com essa porta aberta. É estreita sim, é pequena sim, mas exige o quê? Persistência. Persista, insista, persista, busque, ore. Faça aquilo que você não tinha feito por ninguém. Faça para permanecer. Faça para permanecer na vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus é que vale a pena. A vontade de Deus que é soberana sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Para permanecer nessa porta, nós temos que abandonar muitas coisas da nossa vida. Que muitas vezes a gente está no automático, sabe, irmãos? Quando a gente vê, a gente já fez. Está no automático. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? E nós possamos permanecer nessa porta, né? Deixar para fora, deixar tudo, né? Essa bagagem que muitas vezes o ser humano carrega, né? Que muitas vezes dá ouvido a coisas que não agrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Nos afasta dele. Tudo aquilo que desagrada o Senhor, né? E a gente vai automático, se distanciando da presença dele. É que nem eu sempre comento com os irmãos. Muitas vezes a gente quer sentir a presença do Senhor, mas a gente não quer se ajuntar com aqueles que falam da palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem outras coisas para fazer. Então o tempo vai passando e aquela chama do coração, ela vai se apagando. E a pessoa fala, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo. Por quê? Porque a pessoa já está distante faz tempo. Faz tempo já que a pessoa está distante, só que ela não percebe. Não percebe, mas que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais nessa noite, para que nós possamos permanecer, que o Senhor possa guiar os nossos passos, nossos caminhos, para que nós possamos olhar de frente e falar, não, eu lutei, relutei e venci. Está escrito na palavra do Senhor, em Cristo somos mais, muito mais do que vencedor. Em Cristo nós somos isso, irmão, porque quando a gente vê uns corredores lá, eles correm para ver quem ganha, né? Então lá na frente eles ganham aquele prêmio lá. Mas nós não, esse prêmio que a gente vai ganhar do Senhor Jesus, aqueles que não fizerem essa corrida, aquele que não fizer essa escolha, aquele que não se manter em Cristo, com as suas vestes limpas, como diz a palavra, aquele que não se manter focado, não vai ter essa coroa de glória na mão. O Senhor, Ele vai dar um prêmio para mim e para você. Amém? Mas para isso nós temos que permanecer na presença do Senhor. Então fazer tudo é isso aí, irmãos. Paga o preço, abra mão da tua vontade. Porque muitas vezes é que nem eu falei, né? O pecado vem, nos afronta, nos assola. Na verdade o nosso coração é enganoso, né? Muitas vezes o coração ali está impulsado ali, impulsionado a fazer tal coisa que muitas vezes tem desagradado a Deus. Que um dia o Senhor, Ele vai voltar. Ele vai pegar cada um de nós, Ele vai voltar. E nós temos que estar preparados. Porque o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Mas comigo isso não vai acontecer. Então permaneça na presença do Senhor. Permaneça, irmãos. Permaneça na presença do Senhor.
Em Lucas 9:23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É um processo diário negar nós mesmos. É um processo diário. Todo dia nós temos que... Poxa, isso daqui não está agradando a Deus. Poxa, isso daqui eu posso mudar. Isso daqui eu posso fazer melhor. Eu posso entregar melhor. Eu posso fazer o melhor. Aí sim a gente está entrando na porta estreita. Aí sim a gente está fazendo a vontade de Deus. Então é fazer isso, fazer a vontade do Senhor. É um processo. É uma atitude que a gente toma. Então é todo dia nos avaliar e ver se a gente realmente está agradando a Deus ou a gente mesmo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Então todo dia nós temos que renunciar. Todo dia. Porque se fosse fácil, irmão, qualquer pessoa ia para o céu. Mas não, é ali, é lutando, é pelejando. Está escrito na Bíblia: esforça-te. Então nós temos que nos esforçar para permanecer na presença do Senhor. Quantas vezes a gente pensou em parar? Quantas vezes a gente falou: será que vale a pena mesmo? Poxa, agora era para mim estar em tal lugar, eu estou aqui. Muitas vezes a gente separa tempo para a gente, para tantas coisas. Mas para ouvir a palavra do Senhor parece que fica aquele peso, né? Mas que nós possamos olhar o preço que foi pago. É um preço muito alto. Preço de sangue, preço de cruz, preço de... que só Jesus poderia fazer isso para nós. E muitas vezes nós achamos: eu sou bonzinho, eu faço doação, eu faço isso, faço aquilo. A nossa bondade não vai nos salvar. O que vai nos salvar é nós permanecer na presença do Senhor. O que vai nos salvar é isso. Quantas vezes eu ouvi falar assim: mas eu sou bem, eu não bebo, eu não fumo, eu não isso, eu não aquilo. Não... Irmãos, isso daí vai ser um bem para você mesmo. É saúde, conta um monte de coisa. Quantas pessoas perdeu saúde, veio câncer, veio um monte de doença, porque é desobediente, desobedeceu. Porque se a gente fosse para fazer tudo isso, Deus já fazia a gente com chaminé, já fazia com um monte de coisa, né? Mas a gente não, Deus é perfeito. Ele fez a gente perfeita. Mas para quê? Para a gente ouvir. Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só? Para a gente ouvir mais e falar menos. Muitas vezes a nossa boca nos condena. A nossa boca nos leva à perdição. Olha o tamanho da nossa boca e da nossa língua, desse tamanhozinho. Mas isso daqui é que nos vai fazer ou se aproximar de Deus ou cair de vez. Mas que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Então é isso, irmãos. Entrem pela porta. Se é para entrar, é porque um dia a gente já esteve fora dessa porta. Quando a gente tem o encontro com Cristo, é nessa porta que a gente entrou. Tem 2 caminhos para a gente escolher. 2. Muitas vezes a gente prefere ficar no mais largo, né, que é mais legal. Só que essa escolha aí, lá no final, é de tristeza, vai ser de choro. Então que nós possamos ter isso no coração. Que nós fomos escolhidos para o louvor da glória do Senhor. E que nós possamos entrar, sair do mundo, entrar em Cristo e permanecer na presença dEle. Em Lucas 13:24 diz: façam de tudo para entrar pela porta estreita. Porque é apertado, né? A porta estreita, ela é apertada, mas nos conduz à vida eterna. Amém, irmãos? Então a porta estreita tem renúncia, tem nascimento de um novo homem. Então tem assim as mudanças que com o passar dos anos a gente vai sentindo na pele, que Deus ele vai limpando. Outrora nós tirávamos mal, irmãos, porque o pecado fede, o pecado condena, o pecado nos afasta do Senhor. Outrora nós tirávamos mal, mas agora nós, conforme nós vamos ouvindo a palavra do Senhor, ela vai nos limpando, vai nos sarando, vai abrindo a nossa mente, vai fazendo assim a nossa vontade, né, de buscar a Ele, renascer todos os dias no nosso coração. E está escrito na palavra do Senhor: chegue perto do Senhor Jesus. Significa que o ser humano, ele
tem por tendência a estar distante da presença do Senhor. Ele vai no que é mais fácil. O que é mais fácil? A gente sair por aí, fazer outras coisas, curtir o tempo, curtir tudo. Mas para separar um tempinho para a gente servir o Senhor, então isso daí já pega no calo de todo mundo. Pega no meu, pega no seu, pega no nosso calo, pega no calo do mundo inteiro. Porque não era a vontade do Senhor que alguém se perdesse. A vontade do Senhor é que todos entrem pela porta e todos sejam salvos. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente conhece pessoas assim, que está na beira do caminho, parou, desistiu, arrumou um pretexto, alguma coisa para não permanecer. Mas que nós possamos permanecer. Porque se nós chegarmos perto do Senhor, Ele vai chegar perto de nós. Ele vai nos ouvir. Quantas vezes a gente está orando assim, buscando a presença do Senhor, parece que eu estou falando parece que a minha oração não passa do teto. E quando pensa que não, a oração é respondida. Eles falam: Deus, obrigado. Obrigado, porque o Senhor, Ele é o Deus que abre porta. O Senhor, Ele é um Deus que não mente, irmãos. A gente sim, nós somos mentirosos, mas o Senhor não. A palavra dEle não falha. A palavra do Senhor não falha. E glória a Deus por isso, né? Muitas vezes nós ficamos presos na nossa própria opinião. E porque eu não concordo, porque minha opinião é essa, mas a palavra do Senhor, ela é deixada de lado. E então a gente vai pela gente mesmo. Então muitas vezes a gente tem esse tipo de opinião, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Então a gente fica preso naquilo que a gente crê, que a gente acredita, e Deus mesmo nada. E Deus mesmo fica ao léu, como diz por aí, né? Mas que nós possamos ter uma mente ligada, conectada no Senhor. O Senhor não se agrada de mente dividida. Mente dividida é o que é, irmãos? Um dia está aqui, outro dia está lá no outro lugar, outro dia... E sempre deixando Deus de lado. Para o Senhor é isso daqui, e para a minha vontade, isso daqui. A minha vontade é mais importante. Mas que nós possamos pedir sabedoria para Deus e continuar firme na presença dEle. Amém? Permanecer, irmãos. É fácil, não é? Não é fácil para ninguém. Eu fico olhando assim para o céu e fico vendo assim quando cai chuva, porque Deus, Ele é bom, Ele cuida dos bons e dos maus. O sol vem para todos, irmão. A chuva cai para todos. Deus está cuidando de todos. Mas Ele está esperando o quê? Que todos se arrependam e voltem para o caminho. Todos. Só que muitas vezes a pessoa é com o coração endurecido, né? Deixa o Senhor de lado. Mas que nós possamos sempre buscar a presença do Senhor. Em Romanos 1:25 diz assim: eles trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, ao invés de adorar e servir o próprio Deus. Então são coisas assim que a pessoa troca. E isso também nos afasta da presença do Senhor. Trocar a verdade pela mentira já mudou de porta, né, irmãos? Já mudou de porta. Mas que nós possamos servir ao Senhor, o nosso Criador, da maneira que Ele merece. Da maneira que o Senhor merece. No Salmo 14, versículo 1 diz assim: os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância nenhuma. Quantas vezes a gente pensa assim, né? Se está tudo bem ainda, tô com dinheiro no banco, conta paga, família é tudo com saúde, não tenho problema nenhum. Daí é a hora, irmãos, que as pessoas deixam do Senhor. Mas que nós possamos adorar o Senhor na abundância e na escassez, que a gente possamos adorar a Deus. Que nós não venhamos ser esse tolo que está escrito aqui no Salmo 14, pensar dessa maneira, né? Mas que Deus venha fazer a diferença na nossa vida. Ele veio para fazer a diferença. Ele veio para quê, irmão? Como diz esse louvor, Ele veio para nos salvar. Ele veio para isso. O Senhor veio para me salvar e para salvar você. Por que Ele veio salvar nós? Porque nós estávamos perdidos, nós fomos achados por Ele. Pela tua bondade e misericórdia,
Ele resgatou a gente. Nós estávamos como num poço de lama, né? Tudo sujo, maltrapilho. O Senhor foi lá, limpou, sarou, curou e nos trouxe para ouvir a verdade, irmãos. Para ouvir a verdade. Então, mas que nós possamos crer e acreditar e viver, né, como se Deus existisse. Deus existe. Ele está lá no céu. Mas Ele está preparando o que para mim e para você? Um lugar celestial, uma casa, uma morada para cada um de nós. Amém? Então é isso, irmãos. Vamos buscar no Senhor. Vamos buscar na presença dEle, porque o Senhor, Ele é um Deus que tudo faz. Eu até anotei aqui. O que pode fazer o homem? Ele não passa de corrupção. O homem não passa disso, irmãos. E muitas vezes o homem, só porque tem um pouquinho a mais, quer subir no irmão, quer pisar em cima. Eu tenho mais, eu posso mais. Para Deus isso, para mim tudo. Então, mas que a gente não venha ser arrogante, egoísta, mas que nós possamos olhar para Deus. Para Deus, aquele que nos sustenta pelo teu poder. Aquele que Ele olha para a raça humana assim, com sabedoria, justiça e poder. O Senhor, Ele é o juiz, Ele faz justiça. Ele veio para buscar os seus também. Então é isso, a palavra do Senhor diz assim: continue na luz. Não sei se você já ficou em algum lugar bem escuro e ficou olhando assim. Chega uma hora você começa a enxergar no escuro, sabe, irmãos? Porque o olho, ele começa, está acostumado ali na escuridão, ele começa a enxergar nas trevas. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Só que a pessoa está nas trevas. Só que o Senhor, Ele é luz. Ele vai guiar os nossos passos, os nossos caminhos. Então nós temos que fazer de tudo para agradar o nosso Deus, o nosso Rei. Nós temos que fazer de tudo para agradar. Glória a Deus. É como diz esse louvor aqui que eu vou ensaiar ele, eu vou cantar ele mais para frente. Sabe aquele louvor lá, ele me atraiu? Que uma irmã cantou aqui na igreja. Como diz nesse louvor, né? Que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, sem ser na casa do Senhor. E poderia estar tudo bem com a gente. A gente poderia estar. Só que muitas vezes a gente poderia estar em qualquer outro lugar. Mas só que a gente poderia também estar desagradando a Deus e estar nos afastando da presença do Senhor. Mas a presença do Senhor, ela tem que nos atrair por esta porta. A presença do Senhor tem que nos levar. Tem que ser como um imã, irmãos. Não sei se você já pegou um imã e chegou perto de um ferro, ele puxa assim, sabe? Nós temos que ser atraídos pela presença do Senhor, pela verdade, pelo que Ele é. Nós temos que ser atraídos pela presença do Senhor. O dia que nós pararmos de olhar para nós mesmos e olhar para Cristo, com certeza nós vamos alcançar o nosso objetivo. Para que nós fomos chamados? Nós vamos alcançar esse objetivo. Para que nós fomos escolhidos? Amém, irmãos? Então é isso, a palavra do Senhor que eu separei, e que é para nós permanecer, entrar nessa porta, pagar o preço, abrir mão da nossa vontade, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, está escrito em Tiago 4. Então nós temos que ser, aqui está escrito amigo do mundo, né? Inimigo de Deus, mas que nós possamos ser amigo de Deus, que nós possamos mudar. Amém, irmãos? Quantos entenderam a palavra de hoje? Amém? Glória a Deus. Eu queria também dar um breve testemunho. Como todos sabem, né? A Ana Paula faz estágio e faz tempo, acho que desde o começo do ano passado, ela estava esperando que a porta continuasse aberta para ela. Ela fez todo o processo lá e nada de chamar a Ana Paula para trabalhar. E nós aqui esperando, confiando, né? Daí ela foi lá de novo na prefeitura, fez o processo de novo e já tinha se passado um mês e nada de chamar a Ana Paula para trabalhar.
E como Deus é um Deus que tudo, né, Ele faz o que Ele quer, da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, a porta se abriu, irmãos. Então, e eu fico feliz porque a gente não vai fazer uma campanha de portas abertas e a porta permanecer fechada. Deus ouve a nossa oração. Deus sabe onde o seu calo aperta. Porque todo mundo tem um calo ali que fica ali, né? Fala, poxa, Senhor, eu tenho dificuldade nisso. O Senhor, Ele ajuda na nossa dificuldade, na nossa luta. Eu acredito assim, irmãos, quando a gente está passando por luta, por situação difícil, é ali que Deus Ele trabalha, né? É ali que a gente consegue alcançar nosso objetivo. É quando está pegando ali no pé da gente, no calcanhar, que a gente consegue vencer, né? Fala, não, eu confiei, eu acreditei e eu venci. Amém, irmãos? E é isso. Se você tiver também algum testemunho para contar e quiser vir aqui na frente, dar esse testemunho, você está livre, tá bom, irmãos? E que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar todos para estar aqui na frente. Se você tem interesse de vir aqui na frente para nós orarmos juntos. E vou aproveitando, vou falando que sábado vai ter culto de mulheres, né? E todos estão convidados, as mulheres no caso, né? Para estar sábado aqui, 7h30 da noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos agradecer então por nós ter estado aqui, né? Na casa do Senhor. Aproveitando, né? E colocando nas mãos do Senhor aquilo que a gente ainda não conseguiu. Tem muitas coisas que a gente não conseguiu ainda, né? Mas Deus pode colocar na nossa mão. Do dia para a noite as coisas acontecem. Teve uma vez, sabe, irmão, vou contar isso para vocês. Teve uma vez que eu estava aqui orando na igreja e estava muito assim, sabe? Falei, ai, Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Estava desesperada, sabe? Sabe quando você está desesperado? Isso aí era de manhã. Daí quando chegou de tarde, a resposta ela veio. Sabe quando você fala, nossa, sabe? Você fica muito feliz. Daí você fala, não, agora eu vou permanecer mais ainda. Agora eu vou permanecer mais ainda. Então, mas que a gente possamos, né, lutar com a gente mesmo. Fala, não, a carne quer ir para lá, não, mas eu vou para lá. É lá que é o meu objetivo. E é isso, é permanecer na presença do Senhor. Alguém tem testemunho? Não. Alguém tem algum testemunho? Não. Então, continue firme, que esse testemunho ele virá. Amém? Vamos fechar nossos olhos, amém? E agradecer, aproveitando e orando pela vida do Claudemir, que é a oração. Se quiser vir aqui, Claudemir. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por você estar aqui firme na presença do Senhor. Pai amado, eterno Deus, quero colocar diante de Ti, Senhor, cada família, Deus, que está aqui hoje, nessa quinta-feira, nesse encerramento dessa campanha, Deus. Ó Deus, o Senhor é o Deus que tem trabalhado na mente, na alma, no coração dos seus. O Senhor é o Deus que tem guardado cada um, Deus. O Senhor é o Deus que tem suprido a necessidade de cada um. O Senhor é o Deus que conhece, Deus, a mente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero ser grata a Ti, Senhor. Enquanto eu existir nessa terra, Deus, eu quero ser grata a Ti. Eu quero saber que o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu cuidador, e eu entreguei, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, a minha família, a Tua igreja, Senhor, cada família que aqui está, Deus. Ó Deus, que nós possamos vencer todos juntos, Senhor, firme na Tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos cobre, Senhor, de sabedoria, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ver a Tua luz, Senhor. Em nome de Jesus, abre nossa mente, Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, e peço, Senhor, porque o Senhor é o Deus, Pai, que tem sustentado a Tua casa, Deus. Em nome de Jesus, que essas próximas quinta-feira, Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos dar sabedoria, que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, da mesma maneira, Senhor, abençoa a vida do Claudemir, Deus, que está, ó Deus, nesse dia de oração, Deus, abençoa a tua casa, a tua família, ó Deus, realiza seus sonhos, seu projeto, guarda o seu trabalho, Deus, em nome de Jesus, que não venha faltar nada para ele, e que ele possa permanecer na tua presença, Deus, em nome de Jesus, porque o alvo aqui é o Senhor nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Se existe ali chaves, Senhor, pedidos de oração, Deus, alcança com tua mão poderosa, Deus, alcança, Senhor, o Edmilson, Deus, que se encontra, Senhor, ó Deus, lá no hospital, Deus, sabemos que o Senhor é o médico dos médicos,
Senhor é o Deus que pode curar, é o Deus do já, Senhor. Em nome de Jesus, entra, Senhor, com a tua providência, Deus. Cuida da tua casa, Deus. Cuida, Senhor, das crianças, Deus. Em nome de Jesus, estenda a tua mão poderosa, Deus. Já te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e responde, Deus. Muito obrigado, que assim seja, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje nós temos um visitante. Como que é o nome? Mas é ele que é o Claudemir?